nós temos que conversar um pouquinho sobre a obra. Nós, essa semana, fizemos um levantamento nas nossas finanças. Então, vamos ter que dar uma paradinha na obra, Carlinhos. É um pouco triste, porque nós estamos com uma equipe tão boa de trabalho aqui, e nós só vamos terminar verdadeiramente aquilo que são obras emergenciais ainda, que é o nosso muro ali do lado, e Carlinhos está acompanhando aqui na varanda da frente, só se o Eterno surgir com algum recurso, ou se vocês tiverem alguma ideia, vocês compartilhem conosco. Mas nós teremos que dar uma paradinha para não ficarmos com nenhum débito, com ninguém e com nada que não convém a nós, né? Então, depois os irmãos orem sobre isso, e se tiverem alguma solução, compartilhem conosco, que nós estamos prontos para recebê-la. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse final de Shabat, te louvamos por esse dia maravilhoso que o Eterno nos deu, e te pedimos, ó Pai, que agora, quando nós já iniciamos o novo dia da semana, nós queremos te pedir a tua proteção e a guarda dos teus anjos para cada um de nós, cada família da tua casa, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada visitante que tem estado conosco, ó Pai, venha abençoá-los. Os nossos irmãos que estão conosco na internet, venha abençoá-los grandemente e protegê-los, para que o nosso trabalho seja próspero e seja agradável a Ti, tanto físico quanto espiritual. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoa-nos quando ainda vamos dar uma olhadinha na Tua palavra. Dá-nos o Teu entendimento dela. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém? Depois, então, os irmãos, vamos lá em Números, no capítulo 19. Depois, os irmãos, se tiverem alguma palavra a respeito da obra, conversem conosco. Nós estamos abertos a isso. Irmãos, a nossa Parashá Hukat, estatuto, toda ela é permeada, ela é penetrada, atravessada. Permeada significa isso, por recursos, por toda a Parashá Hukat, por recursos. O recurso é um meio que se emprega para vencer uma dificuldade ou um embaraço. O recurso é um meio que se emprega para vencer uma dificuldade ou um embaraço. É uma ação pela qual se invoca auxílio, se invoca socorro, se invoca valimento, ajuda de todas as formas. É isso que é permeada a nossa Parashá Hukat, estatuto. Exemplo que eu vou te dar. Olha aqui na própria Parashá. Para eliminar os cananeus, veja aqui no capítulo 21 da nossa Parashá. Estou em Levítico. Números, capítulo 21. Você vai ver que para eliminar os cananeus, Moisés tem que entrar com um recurso. Que recurso é esse? O recurso é o voto de Herem, não é? É um voto onde se consagra tudo, é o último recurso na guerra espiritual. Onde se consagra tudo a Elohim e não se utiliza do butim, dos despojos, de nada. Isso do versículo 1 do capítulo 21 até o versículo 3, Moisés faz esse voto. Quando você chega na nossa Haftará, no capítulo 11 de Juízes, você encontra ali Jefté lutando contra os amonitas, para eliminá-los também. Acho que são os filhos de Amon, são sim, que os que habitam a Transjordânia, não é? Então, mais tarde, Jefté vai empregar ali um recurso de um voto que ele faz para poder vencer ali os filhos de Amon, os amonitas. Vocês conhecem muito bem aquele voto precipitado de Jefté. Por isso que a nossa Haftará fala desse recurso também que Jefté usou para vencer os filhos de Amon. Esses são os exemplos. Juridicamente, o recurso é um meio de provocar a reforma e a modificação de uma sentença judicial. Vou repetir. Juridicamente,
o recurso, Roberto está aqui, pode me ajudar, é o meio de provocar a reforma ou a modificação de uma sentença judicial desfavorável. E ali você vai ver isso na novilha vermelha, que há algo completamente desfavorável contra Israel. E o que há nos nossos dias completamente desfavorável contra nós? É a dificuldade do retorno. Que o Eterno tem que entrar com determinados recursos para poder vencer o inimigo. Ali o recurso que ele entra é com a vaca vermelha para purificação, não é? Então vai permitir ao juiz o recurso, em certos casos, rever a decisão que ele tomou anterior. Vai permitir ao juiz rever a decisão anterior que ele tomou. É isso que é um recurso. Então você encontra isso bem claramente na novilha vermelha, que ela contém uma quintessência. Por que eu estou usando essa palavra? Quinta, no dicionário você vai encontrar quinta essência ou quintessência. O que significa isso? Um alto valor de purificação. Um alto valor, um elevado extrato do mais alto grau de apuramento. É isso aí. Entra o quinto. Vocês se lembram quando nós entramos com o quinto para fazer a reforma aqui? Então, nós precisamos nos manter fiéis ao quinto, porque estamos fazendo resgate para nós e para os outros. Então, a novilha vermelha tem esse valor tremendo de apuramento, de perfeição, de purificação das cinzas obtidas após a redução da novilha ao fogo. Nós teremos as cinzas para purificação misturada com a água, né? Eram misturados com a água viva. Quer ver? Olha aqui em Números, no capítulo 19, a partir do versículo, no versículo 17, ó, a mistura. Para o imundo, tomarão um vaso com um pouco de cinza da vítima queimada, como oferta pelo pecado, e sobre esta porão água corrente. Esse produto tinha o poder de neutralizar a influência dos espíritos que ameaçavam contaminar os vivos. Foi aquilo que o Francisco ensinou pela manhã. Os espíritos de mortos, né, de coisas mortas, que podem contaminar os vivos. Aqui a água vai servir para combater a fonte mais grave de contaminação. Porque a novilha vermelha, ela vai levantar uma purificação das faltas mais graves. Mais graves. Fala, meu filho. Você está sem som aí. Observa-se aqui nessa passagem que se monta um processo expiatório, né? Como podemos dizer assim, um processo expiatório, em que aquele que está imundo deverá fazer algo para se tornar puro. Deve-se usar um recurso para se tornar puro. Esse recurso é um recurso expiatório. Expiatório. Né? Que nesse Apesar caso aqui, que você vai ver que a novilha vermelha não é um sacrifício. Vou mostrar para você que não é um sacrifício, mas ela é o recurso expiatório. Expiatório. Como também a serpente foi ali também um recurso para que pudesse haver cura naquela situação. Exatamente. Por causa de faltas graves e de contaminação. Por causa de faltas graves e de contaminação. Que foi, então, Elohim levanta esse recurso. O essencial do relato aqui das águas de Meribá, no capítulo 20, de Números, você vai ver, diz respeito à condenação de Moisés e Arão por faltas graves. Aí você vai ver que ela é permeada de recursos por causa de faltas graves. O relato começa, a introdução começa sobre, que a Torá não informa, só fala
só comenta da morte súbita de Miriam, de Maria. Olha aqui, ó. Toda a congregação dos filhos de Israel, capítulo 20, versículo 1, chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e foi sepultada. A Torá simplesmente só comenta isso e mais nada. Então, logo no início. Portanto, é a família de Moisés aqui, e sua irmã, seu irmão, ele próprio, que são visados por causa de faltas graves. Aqui a menção da morte de Miriam e Arão, e posteriormente se fará menção da morte de Moisés. No capítulo 20, nós temos a menção da morte de Arão, logo no versículo 22, né? No início, o capítulo começa com a morte de Miriam, no versículo 22, já comenta-se a morte de Arão, e deixa claro, bem claro para nós, que não há privilégios diante de Adonai. Não há. Não há. As acusações dirigidas aqui nesse capítulo contra Moisés, elas são graves, gravíssimas. Nós é porque não conseguimos, nós olhamos as coisas com o nosso prisma, com o nosso olhar. Nós não podemos olhar assim. Nós temos que olhar com os olhos do Eterno. Olha o capítulo 20, o versículo 12, o que Adonai fala dessa falta grave de Moisés e Arão. Olha aqui, ó. Então Moisés levantou... versículo 12. Mas o Eterno disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, falta de adesão, falta de fé, não crestes em mim, não aderistes a mim, isso que é fé, para me santificar diante dos filhos de Israel. Então, esse foi a primeira falta grave. Não crestes em mim. A segunda, se rebelaram contra a minha boca, não santificaram diante dos filhos de Israel. Então, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Então, eles não consagraram Adonai diante do povo, que é uma tarefa que eles tinham, e obrigação do sacerdote. Obrigação. Principalmente da posição que Moisés ocupa e da posição que Arão ocupa aqui como sumo sacerdote. Eles tinham que ter consagrado Adonai diante do povo, eles não creram, porque nós vamos caminhando, chegaremos em determinadas posições que nós vamos ter que agir pelas experiências que nós tivemos, porque nós não vimos nada. E nem vamos ver, porque Adonai não vai mostrar antes. Ele só mostra depois daquilo realizado. Então, nós temos que ter uma sensibilidade, porque senão nós vamos agir aqui sem adesão. Adesão é fé, sem fé, e nós pecaremos gravemente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui estão essas faltas graves, e elas são comentadas nessa paraxá com recursos próprios para livramento. É isso que a Torá fala. Olha o versículo 13. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Eterno, que neles se santificou. Ele é consagrado neles. O Eterno mesmo se santifica através dos filhos de Israel, que combateram ali contra Adonai. Porque você vai ver na paraxá a murmuração e as dificuldades. O recurso da novilha vermelha ele é um rito de purificação, não um sacrifício propriamente dito. Pois nos sacrifícios, o animal é degolado no santuário. No santuário, no templo, ou então na tenda de encontro, o animal é degolado. E ele é oferecido aonde? No altar. Esse sacrifício aqui da novilha vermelha, nada disso acontece. É fora do santuário. Olha aqui o versículo 3 do capítulo 19, voltando aqui. Você vai ver que tudo é na presença do Corém, do sumo sacerdote, mas é fora do acampamento. Olha aqui, Eleazar é chamado. Entregareis a novilha, versículo 3 do capítulo 19. Entregareis a novilha a Eleazar, o sacerdote, será tirada para fora do acampamento. Está vendo? Ela não é degolada no templo, no santuário, e nem é oferecida no altar. Será imolada diante dele. Por isso, sem ser um verdadeiro sacrifício, foi aquilo que o Roberto acabou de falar, um corbã,
Mesmo assim, a vaca é chamada, a novilha é chamada de desfaltatório. É um rito desfaltatório, expiatório, a semelhança de Yeshua HaMashiach. É por isso que é necessária a presença do sacerdote, para tornar válido. Para tornar válido, por isso que é necessário a presença do sacerdote, para tornar o rito, ele é permeado de um rito religioso, mas ele não é um sacrifício. Ele usa um recurso, o sacerdote, Roberto disse bem, ele usa um recurso, porque é o que o juiz tem para rever a pena, para rever a sentença. Fala. O sacerdote, ele leva o homem a Elohim, não é isso? E o profeta traz Elohim ao povo. Então o sacerdote, ele usa do recurso para levar aquela questão a Elohim, para que Elohim desfaça a sentença que havia dado ao povo que estava pecando. Isso. Quando peca. Quando descumpre os mandamentos. Por isso que é estatuto. E ele, você vai ver que. Vamos lá em Hebreus, para você ver. É a semelhança de Yeshua. Olha para você ver esse rito expiatório. Olha aqui no capítulo 13 de Hebreus, fala muito bem no versículo 11 e 12 de Hebreus 13. Olha o versículo 11 e 12 de Hebreus 13. Os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso também Yeshua, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Olha o capítulo 9. Olha o capítulo 9 para você ver de Hebreus. Olha aí. Por isso que é a semelhança de Yeshua, a novilha vermelha. É um rito desfaltador ou expiatório. Olha o versículo 11 a 14. Mas Yeshua, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e touros e de cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Elohim, purificará a consciência das obras mortas, para servirmos ao Elohim vivo. Está vendo? Por isso, é o recurso. Yeshua é o recurso. Yeshua é o recurso. Está vendo? Para servirmos ao Elohim vivo, por causa das questões mortas, que ele falou tão bem pela manhã. Esse seria, então, o último recurso, né? Seria o último recurso. É o último. Deixa eu então, só... fala. Essa noite, pastor, eu acordei, eu estava dormindo e vinha à minha mente bem assim, leia Mateus 27, leia Mateus 27, leia Mateus... E eu achei estranho aquilo ali. Por que ler Mateus 27? Glória a Deus. Eu acordei e fui lá ler Mateus 27. Vamos lá ler Mateus 27? Só um minutinho, tá, pastor? Só não, meu filho, eu estou feliz que você está participando, que eu estou bem assim, mais para lá do que para cá. Mateus 27. Aí, quando eu estou lendo aqui Mateus 27, eu chego naquela passagem que Yeshua é colocado diante de Pilatos. De Pôncio Pilatos. De Pôncio Pilatos. E aí, eu vislumbro aqui que, deixa eu ver aqui, o versículo 11. Jesus foi exposto perante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Yeshua: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem?
Yeshua nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Aí, né, ele solta o Barrabás. Mas mais à frente, ali no versículo... versículo 19. 19. E estando ele no tribunal, sua mulher, a mulher de Pôncio Pilatos, né, mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Aí isso me trouxe assim um questionamento. O que o Eterno está me querendo dizer sobre isso nessa paraxá? A questão é que ele simboliza o último recurso. Amém. Pôncio Pilatos, como governador, estava desfazendo desse último recurso. Estava desfazendo. Amém, Roberto. Aí eu lembrei dessa, quando a pastora chegou aqui hoje e falou bem assim: meu filho, Yeshua é o nosso último recurso. Yeshua é o último recurso. Se fizermos como Pôncio Pilatos fez, não dando ouvidos à sua mulher, não mexa com esse justo. Não mexa com esse justo. Ele é o nosso último recurso. Ele é o nosso. Por quê? Porque a própria Torá fecha isso. Em Números, no capítulo 19, e Hebreus também. Quer ver? Volta lá. Em Números 19, para você ver. Francisco leu pela manhã. Francisco leu. Olha o versículo 20 e 21 da nossa paraxá. Você vai entender por que ele é o último recurso. Porém, quem estiver imundo e não se purificar, que será eliminado do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Eterno. Porque contaminou o santuário do Eterno. A água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo. E isto será para eles um estatuto perpétuo. Não tem como. O homem que espargir a água purificadora lavará suas vestes. E o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo. E quem o tocar será imundo até a tarde. Mas isso será para eles um estatuto perpétuo. Isso que é rucat, estatuto. Então, Hebreus diz assim, no capítulo 9, no versículo 28. Assim também o Machia, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele é o último recurso. Se nós abandonarmos esse recurso que Elohim criou para a purificação das nossas almas, irmãos, nós estamos totalmente perdidos. Fala no microfone, Léo. Por isso que a porção, ela ratifica que... Aonde você está lendo, verso meu 13 filho? do 19, diz assim: tal pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Quer dizer, ele não utilizou o recurso. Ele não utilizou. Amém, ele gente. fala assim: é imundo, permanece nele a sua imundícia. Ele não utilizou do recurso que o Eterno deu. Isso aqui, isso será para eles um estatuto perpétuo. Será para toda a eternidade, né? Para todos nós. No capítulo 21 aqui, você vai ver um detalhe aqui do herém. O herém significa aquilo que é proibido. Por quê? Porque é um recurso espiritual para a guerra por causa do estado do povo. Você vai ver. Então, tudo que é votado aqui é tudo consagrado a Elohim. Não pode servir você não pode tomar para si. Foi tudo consagrado. Por quê? Foi consagrado a Adonai para purificação em honra a Adonai. Foi consagrado para purificação em honra a Adonai. Nada daquilo do inimigo é a guerra contra a Arade aqui, que Moisés estabelece esse voto aqui, em Números no capítulo 21. Então, você vai ver que a destruição de tudo que pertence... Você lembra muito bem disso.
em 1 Samuel capítulo 15, quando o Eterno manda o rei Saul, pela boca do profeta Samuel, exterminar todos os amalequitas. O que faz Saul? Ali é um herém. Não podia tomar nada, porque tudo estava consagrado a Adonai. Saul então traz ali algumas ovelhas, algumas coisas. Hein? E o rei Agag, quer dizer, ele fez uma politicazinha, trouxe o rei de volta, mas vocês sabem que o profeta foi violento em cima dele e disse que ele ali perderia todo o relacionamento com Elohim, estava completamente cortado. Por quê? Por causa da questão de Amaleque. Então, esses são recursos. Não tem onde lançar mão de outro recurso. Elohim usa seus servos para poder estabelecerem esses recursos. Então, a tomada de Arad aqui deveria, presta atenção, esse recurso aqui deveria ter colocado um ponto final, Rafael, na questão de Israel e das murmurações e do ramerão que Israel fazia. Ramerão é uma série de repetições dos mesmos pecados, murmurações, contendas, tudo isso, Berta, que Israel devia ter encerrado aqui, agora não encerra. Não encerra. Aí vem outro recurso. Israel deveria ter retornado para Elohim e ter tomado a vida normal. Porque quando, vocês se lembram que na paraxá passada nós falamos, retomou o culto, retomou o serviço litúrgico, não precisa falar que retomou tudo. Israel não retoma. Aqui, olha para você ver que não retoma. Olha o versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Capítulo 21 de Números, versículo 4. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Elohim e contra Moisés, dizendo, porque nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Meu Deus do céu. As recriminações do povo são cada vez mais injuriosas contra Elohim. Ele vai enviar, então, as serpentes para morder o povo. É isso que vai acontecer aqui. Adonai envia contra o povo serpentes ardentes. Olha aqui. Olha o versículo 6. Então o Eterno enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e morreu muita gente de Israel. Não foi? Sua mordida é especificamente dolorosa. Dolorosa é a mordida da serpente. Dolorosa. O profeta Isaías, no Deuteronômio, quer ver? Olha aqui, no capítulo 8, no versículo 15, olha aqui, primeiro Deuteronômio 8, olha o versículo 14 e 15. O 15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, está lembrando Moisés, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos. O profeta Isaías fala que são serpentes voadoras, no capítulo 30 de Isaías, versículo 6. São serpentes voadoras, habitantes do deserto. Essas serpentes voadoras, você vai ver que no hebraico a serpente significa nahash. Serpente no hebraico, nahash, que é nahash. É isso mesmo, né? Que significa serpente no hebraico. Então, nahash se encontra, você sabe muito bem, a mesma palavra em Gênesis 3, quando aquela criatura tentou Eva e fez Eva pecar. Não foi Eva, então, desobedecer. Depois você encontra outra vez a mesma palavra, nahash, em Êxodo no capítulo 4, quando Moisés joga o bastão e ele vira uma víbora, é nahash, ali também. No capítulo 7 também, de Êxodo.
Nahash está associada, então, à vara de Moisés, que se transforma nessa serpente. Em Números, o versículo 9, qualquer pessoa, olha aqui, ó, Números 21, 9. Qualquer pessoa mordida, envenenada por esta serpente, pela Nahash, por essa serpente, podia ser curada. Por quê? Porque seu próprio veneno é um antídoto contra o mal. Olha aqui, ó. Moisés fez uma serpente de bronze, a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze e vivia. Olhar e viver para a serpente. Então, isso era automático? Não, não era automático. Não era automático. Foi o que o Francisco falou hoje pela manhã. Ela era um objeto de fé. A serpente de bronze, ela assemelhava-se à maldição no caso das serpentes. De igual forma, Yeshua, quando ele toma a forma de homem, diz Filipenses capítulo 2, ele é assemelhado aos amaldiçoados. Ele toma a forma de servo, ele se assemelha a eles. É a mesma coisa. Então é só olhar para ele e se arrepender dos pecados. É uma forma de fé que aquela serpente de bronze foi colocada ali. A raiz Nahash, serpente, se aplica também aos adivinhos e aos encantamentos, que é o caso que nós estamos tratando esta semana, por isso que nós estamos orando. Deuteronômio 13 e depois o engano ali que fala dos falsos profetas. Nahash fala de adivinhação, de falso profeta, porque a mordida quem dá é o falso profeta, destilando ali o seu veneno para te desviar, como você orou em Deuteronômio 13, agora mesmo aqui com o Eduardo. Agora mesmo. Ele te dá uma mordida para destilar o seu veneno em você, para te desviar dos caminhos de Adonai. Para te desviar do recurso da fé que Adonai te... você sabe que a serpente, ela é o antídoto contra o seu próprio... É com o veneno dela, que é tirado de entre os seus dentes, não é? Entre os dentes da serpente. É ali na gengiva dela, com as bolsas que tem ali de veneno, que se retira e faz o antídoto contra o veneno dela própria. Não é? Por isso que se encontra na medicina o caduceu de Hermes. Aquela víbora, aquela serpente no haste, num bastão, simbolizando a cura, a vida. Por isso. Então, ela é permeada também, no Oriente Médio, de toda a adivinhação, de todo o misticismo, exatamente. Por quê? Porque toda adivinhação, todo misticismo, todo encantamento é totalmente proibido pela Torá. Então, a palavra sobre adivinhação é Nahash. Pensa só, serpente. Os falsos profetas que mordem e deixam seu veneno terrível para destruir, para desviar o povo do caminho. Levítico capítulo 19, lá dentro do Código de Santidade, proíbe terminantemente a adivinhação. Depois a lei é formulada em mais detalhes em Deuteronômio no capítulo 8. É totalmente proibido pela Torá. É formalmente proibido pedir qualquer sinais para adivinhar. Eu quero te dar um bom exemplo de Labão. Um bom exemplo para você entender de adivinhação. Vamos lá em Gênesis no capítulo 30. Os presságios que vão favorecer o sucesso do empreendimento de Labão. Ele, Gênesis capítulo 30, versículo 17. Ali é Nahash, serpente. Labão é uma serpente. Ele é um adivinhador. Ele faz preságios para os seus empreendimentos. Vocês já viram aí? Traz todos os empresários, os homens gambás,
passam debaixo da tenda de não sei de quê, que você vai ser próspero, que você vai... Isso tudo é adivinhação, irmãos. Tudo isso é encantamento. E quando você concorda com isso, você é um com a serpente, com Nahash. É um com ela, não é? Labão diz aqui o quê? Ele envolvia Jacó em sua bênção, capítulo 30, versículo 27. Olha como ele fala. Quer ver? Deixa eu achar aqui o versículo 27. Labão lhe responde: se tenho achado graça aos teus olhos, fala para Jacó, fica comigo. Tenho experimentado que o Eterno me abençoou por amor de ti. Viu? Ele é um adivinhador. Ele olhou para Jacó e ele viu a oportunidade dele se enriquecer. Porque a bênção, isso é adivinhação. Isso é adivinhação. Isso é proibido. Como se aprende a ser um Nahash, uma serpente, um adivinhador, o homem que faz o presságio? Como? Por experiência? Ou por observação com diligência? Geralmente, o adivinhador, ele observa com diligência. Ele é observador com diligência, com cuidado. Fala, meu filho. João o imersor, né? É verdade. Eu quero te mostrar que às vezes no seminário você aprende adivinhação e presságio. Na escola de profetas. Eliseu teve esse caso. 2 Reis, capítulo 4. Ele teve um aluno. Se o aluno, você não aprende... Eliseu provavelmente, irmãos, profeta do cunho de Eliseu, da envergadura de Eliseu, ele levava os seus alunos ao sacrifício contínuo. Porque onde a Torá promete que eu virei ali e falarei contigo. Ele não vai ficar ensinando teologia só, não. O caminho da teologia é o caminho de morte. É o caminho de morte. Olha aqui, vamos ver isso. 2 Reis, no capítulo 4, de 2 Reis. Temos que ter muito cuidado, se nós não olharmos a Torá, e aquilo que o outro falar tem que estar em linha com a Torá. É capítulo 4? É sim, é capítulo 4, versículo 38 a 41. Olha aqui o que Eliseu percebe, o que ele faz. As serpentes podem ser os mestres, o falso profeta, que vai te dar uma mordida envenenada e você vai engolir. Se você não tiver uma predisposição de obediência a Elohim e não seguir o seu caminho, você vai ser envenenado. É isso que a nossa paraxá diz também, sobre aquela serpente de bronze. Olha aqui, Eliseu voltou para Gilgal, versículo 38, e havia fome na terra. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, ele devia estar ensinando, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Um incauto e indouto, então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava. Ele não sabia discernir o que se podia comer e o que não se podia colocar no caldo. Não sabia. Colheu dela e a sua capa, cheia de colossíntidas, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: homem de Elohim, a morte na panela. E não puderam comer. Olha o que faz Eliseu. Disse Eliseu: trazei-me farinha. Trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Qual era o recurso? O pão. Quem é o pão que veio dos céus? Para ensinar a Torá e para nos fazer entender a Torá, Yeshua HaMashiach. Eliseu então vai e coloca a farinha na panela.
Então, você ficar andando muito atrás de seminários de mestres e de doutores, você pode levar uma dentada envenenada e morrer. De uma víbora de uma nahash, de uma serpente desse nível. Que é isso que significa também serpente. É isso aí. Então, você aprende, muitas vezes, adivinhação no próprio seminário. Com seus próprios mestres que você escolhe. Lembra de Oséias no capítulo 2? Eu atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. Ela não me chamará mais meu mestre, mas ela me chamará meu marido. Ela deixará os baalins, os ídolos, para seguir ao seu marido. Quem é essa? É a comunidade de Yeshua, Israel. Deixará os seus mestres. Aqueles que criaram dentro dos seus corações, são víboras, são nahash, serpentes. Nahash está ligado aos falsos profetas, à adivinhação, ao agouro, ao encantamento. Você encontra em 1 Reis, no capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, você vai encontrar ali os falsos profetas, porque eles vão adivinhar para agradar ao rei. E ali são 400 profetas que estão a serviço de Acabe para agradar Acabe. Um só, que é Micaías, que fala ao contrário, que os 400 profetas falam. Aí, para você saber o número grande de falsos profetas. O número grande de serpentes, de víboras. Essas eram as víboras voadoras do deserto que Israel passou. Essas eram as víboras que davam uma mordida envenenada no deserto. São os falsos. Porque eles falam cheios de encantamento para agradar a eles mesmos, para agradar aos outros, para se manter de pé. Por isso que quem fala para te agradar, geralmente não te ama muito. Não te ama muito. Não é? Então, nós temos a próxima paraxá. A nossa próxima paraxá é Balaão. Cheio que só se fala de encantamentos, não é? Que Balaque vai a ele com todos os encantamentos. Então, você vê que os recursos todos criados aqui, na paraxá, Rucat, estatuto, vai dar continuidade. Te mostrando você e a mim, os falsos profetas, as narraches, as serpentes que querem agradar. Balaão ali, ele tem dúvida em seu coração, se ele serve a Elohim ou se ele serve ao mundo. E assim, muitas vezes, muitos de nós estamos. Ao mundo ali era Balaque mesmo, as ofertas, o dinheiro de Balaque, as honras que Balaque havia preparado para ele. Então, a paraxá não encerra aqui. Ela dá continuidade à próxima paraxá, que vai falar dos falsos, das serpentes que estão ligadas aos profetas. Foi isso que nós lidamos durante a semana. Por isso que nós estamos lendo Deuteronômio 13, por isso que nós lemos Neemias capítulo 6, porque se nós estamos num processo de retorno e de restauro, nós teremos aqueles que virão a nós como serpentes, para nos desviarem do caminho, para não seguirmos a Elohim. Por isso que nós temos que ter todo cuidado e estarmos diante dele com um coração sem interesses, completamente voluntário, para seguirmos ao nosso Elohim e prosseguirmos e não morrermos pelo caminho com mordidas de serpentes. Mas lembra-se que ela mesma tem um antídoto contra o veneno. Que o Eterno nos abençoe e nos dê graça para que nós possamos caminhar com toda retidão, porque quem nos guia é o Eterno. Proteja esta congregação, ó Pai. Proteja cada família, proteja cada um de nós, dos falsos profetas, dos adivinhadores, dos encantadores, dos falsos mestres. Proteja-nos e livra-nos, Pai, para que nós venhamos te servir com inteireza de coração, com simplicidade de coração, para que o Eterno encontre o nosso coração reto e puro diante de ti.
Teu nome seja glorificado e exaltado no meio de nós. Mas nos livre destas coisas. A cada família e a cada um da tua casa. A todos aqueles que estão conosco na internet. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Amém.